Ele era um milionário russo, dono de um império tecnológico. Ela, uma simples camareira brasileira que ofereceu café em russo quando todos só viam um hóspede solitário. O que acontece quando dois mundos completamente diferentes se encontram em um hotel de luxo em Nova York? Uma história de conexão improvável que vai derreter seu coração. E você, de onde está assistindo este vídeo? Comenta aí embaixo sua cidade. Se gostou dessa história emocionante, deixa seu like e se inscreve no canal para mais conteúdos que vão tocar sua alma. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. A neve caía em flocos pesados sobre a Quinta Avenida, cobrindo Nova York com um manto branco e silencioso. Alexei Morozov ajustou o cachecol de cachemir enquanto o motorista do táxi parava em frente ao Imperial Hotel. Seus olhos azul-acinzentados, antes conhecidos por seu brilho intimidador nas salas de reuniões de Moscou, agora estavam opacos, cansados. Aos 42 anos, o bilionário da tecnologia parecia ter envelhecido uma década em apenas alguns meses. São $58, senhor, disse o taxista, olhando pelo retrovisor. Alexei entregou uma nota de $100 sem esperar o troco, um gesto automático para alguém acostumado a não se preocupar com dinheiro. Mas o vazio em seu peito não poderia ser preenchido com todas as contas do mundo. O lobby do hotel era uma sinfonia de mármore italiano e ouro. Funcionários circulavam com sorrisos ensaiados. Em outros tempos, sua chegada seria anunciada, assessores se aglomeram ao seu redor, gerentes se curvavam. Hoje era apenas mais um hóspede anônimo, exatamente como planejara. Nome, por favor? Perguntou a recepcionista com um sorriso profissional. Alexei Petrov, respondeu, usando o sobrenome de sua mãe. Ninguém precisava saber que o homem cuja empresa valia bilhões estava ali, escondendo-se do mundo. Enquanto subia no elevador panorâmico, Alexei observou a cidade que nunca dorme. Ironicamente, ele não conseguia mais dormir. Também, seu celular vibrou. Era Mikhail, seu diretor financeiro. Ignorou. Mais uma notificação. Um artigo sobre seu divórcio escandaloso. Desligou o aparelho. A suíte presidencial abriu-se para ele como uma caverna de luxo. Janelas do chão ao teto revelavam uma Manhattan coberta de neve. Alexei deixou a mala no chão e caminhou até a janela. Lá embaixo, pessoas minúsculas se apressavam, cada uma com sua vida, seus sonhos, seus problemas. Ninguém olhava para cima. Ninguém sabia que ele estava ali, observando. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto marcado. Como um império construído em 20 anos de trabalho implacável podia desmoronar em questão de meses? Como Katia, sua esposa por 15 anos, pôde traí-lo tão friamente? Como seus chamados amigos desapareceram quando o escândalo estourou? Alexei fechou os olhos e apoiou a testa no vidro gelado. Estava sozinho, completamente sozinho. E o pior de tudo, não fazia ideia de como encontrar o caminho de volta. O relógio digital marcava 3h17 da manhã quando Alexei acordou sobressaltado. O pesadelo era sempre o mesmo. Katia rindo com seu advogado enquanto assinava os papéis do divórcio, câmeras disparando flashes, manchetes cruéis. Bilionário da tecnologia traído e abandonado. Império Morozov em queda livre, após escândalo de vazamento de dados. Alexei levantou-se, os pés descalços tocando o carpete macio. Caminhou até o minibar e serviu-se de vodka. Não a versão americana diluída, mas a Beluga Gold Line que mandava importar para todos os hotéis onde se hospedava. Ao menos isto ainda estava sob seu controle. 6 meses atrás, sua vida parecia perfeita. A Morozov Technologies havia se tornado a primeira empresa russa a ultrapassar o valor de mercado de $100 bilhões. Seu sistema de inteligência artificial revolucionava indústrias. Era convidado para palestrar nas maiores universidades do mundo. Então, veio a tempestade perfeita. Primeiro, descobriu que Katia o traía há anos com Dmitry, seu consultor jurídico. A dor da traição seria suportável, se não fosse pelo que veio depois. Documentos confidenciais da empresa vazaram para concorrentes. Algoritmos proprietários comprometidos. Contratos governamentais cancelados. As investigações apontaram para o login de Katia nos servidores corporativos. Ela negou, obviamente,
A imprensa russa, sempre sedenta por sangue oligárquico, transformou tudo em um circo midiático. As ações despencaram. Investidores fugiram. O conselho exigiu seu afastamento temporário. Alexei bebeu a vodka em um único gole. O líquido desceu queimando sua garganta. Uma dor bem-vinda comparada à que carregava no peito. Você construiu tudo do zero. Pode reconstruir. Murmurou para si mesmo, palavras que soavam vazias no silêncio da suíte. Seu telefone, que religara por instinto, vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de sua irmã, Natália. Onde você está? Todos estão preocupados. Mamãe não está bem. Culpa. Mais um peso para carregar. Mas não podia voltar. Não ainda. Precisava de tempo para pensar, para respirar, para descobrir o que restara do homem que era antes de tudo desmoronar. Alexei caminhou até a janela. A cidade ainda dormia sob o manto de neve, indiferente ao seu sofrimento. Decidiu que pela manhã pediria para não ser incomodado. Nada de arrumação, nada de serviço de quarto, nada de contato humano. Se estava destinado a enfrentar o abismo sozinho, que assim fosse. Mal sabia ele que o destino tinha outros planos, na forma de uma brasileira com olhos de mel e um coração maior que Manhattan. Clara Duarte ajustou o crachá no uniforme cinza do Imperial Hotel e prendeu os cabelos castanhos em um coque perfeito. 4 anos trabalhando ali e ainda sentia um frio na barriga ao entrar no elevador de serviço. O Hotel 5 Estrelas era um mundo à parte, tão distante da realidade de seu pequeno apartamento no Queens, onde morava com a mãe. Bom dia, Clara, cumprimentou Hector, o supervisor de limpeza, entregando-lhe a lista de quartos do dia. Tem um hóspede novo na suíte presidencial, VIP. Pediu para não ser incomodado, mas você sabe como é. Deve estar impecável quando ele sair. Pode deixar. Vou esperar ele sair e ser rápida. Respondeu com seu sotaque brasileiro, suave mas persistente mesmo após 7 anos em Nova York. Clara subiu para o 20º andar, empurrando o carrinho com toalhas perfumadas e produtos de limpeza importados da França. A cada dia, mesmos corredores, mesmas suítes, mesmas vidas efêmeras de pessoas que nunca a notavam. Mas Clara observava tudo, os livros nas mesinhas, as roupas penduradas, os restos de comida, pequenos fragmentos de histórias que ela guardava consigo. Em outro universo, ela estaria terminando seu doutorado em literatura comparada na USP. Tinha sido a primeira da família a entrar na universidade, motivo de orgulho para Dona Lourdes, sua mãe. Mas quando o diagnóstico de esclerose múltipla veio, todas as prioridades mudaram. Clara abandonou o Brasil e os estudos para buscar tratamento melhor no Zecilwa, agarrando-se à promessa do sonho americano, que para ela significava apenas trabalhar 16 horas por dia entre o hotel e um café no Brooklyn. Enquanto limpava um dos quartos, encontrou uma revista de negócios russa, esquecida por um hóspede anterior. Na capa, um homem de olhar penetrante ao lado de arranha-céus de vidro. Não entendia russo, mas reconhecia poder quando o via. Guardou a revista no bolso do uniforme. Sua pequena coleção de idiomas estrangeiros crescia a cada semana. À noite, após o turno, visitava hospitais ou consultava especialistas para sua mãe. Durante o dia, estudava inglês e outras línguas nas horas vagas, acreditando que educação ainda era seu caminho para uma vida melhor. Aprendera frases básicas em mandarim, árabe, russo e francês, só para ver os olhos dos hóspedes se iluminarem quando os cumprimentava em sua língua materna. Algum dia você vai sair deste hotel como hóspede, não como camareira, dizia Dona Lourdes nos raros momentos de lucidez. Clara sorriu ao lembrar-se das palavras da mãe. Talvez fosse uma sonhadora, mas eram os sonhos que a mantinham de pé quando o cansaço ameaçava derrubá-la. Mal imaginava que, em poucas horas, um encontro casual mudaria para sempre o curso de sua história. A manhã avançava lentamente, enquanto Alexei permanecia sentado na poltrona de couro de sua suíte, observando os flocos de neve dançarem do lado de fora. Não havia respondido às dezenas de mensagens, nem tocado no café da manhã que pedira mais por hábito do que por fome. Cansado das mesmas 4 paredes, decidiu descer ao saguão. Talvez o movimento de pessoas anônimas o distraísse dos próprios pensamentos. Vestiu um casaco simples, óculos escuros, seu disfarce improvisado.
e pegou o elevador. O lobby estava relativamente tranquilo àquela hora. Executivos já haviam saído para reuniões, turistas ainda dormiam após noites agitadas em Manhattan. Alexei escolheu um sofá discreto próximo à lareira, onde podia observar sem ser observado. Clara empurrava seu carrinho pelo saguão quando notou o homem solitário. Algo nele chamou sua atenção. Talvez o modo como seus ombros largos pareciam carregar um peso invisível, ou como seus dedos tamborilavam inquietos no braço da poltrona. Ele olhava para todos e para ninguém, como alguém perdido em terra estrangeira. Seguindo seu instinto, Clara desviou o caminho e aproximou-se com uma garrafa térmica que carregava para seu próprio consumo. "Bom dia, senhor." "Gostaria de um café?" ofereceu em inglês com seu sotaque brasileiro. Alexei ergueu os olhos, visivelmente irritado com a interrupção. Ia dispensá-la quando algo no sorriso genuíno da jovem o deteve. Seus olhos cor-de-mel não continham a reverência artificial que estava acostumado a receber. Apenas gentileza sincera. "Não, obrigado", respondeu em inglês, mas seu sotaque russo era evidente. Clara arregalou os olhos, reconhecendo a origem do acento. Lembrou-se instantaneamente das poucas palavras em russo que havia decorado da revista. "Kotite kofi?" pronunciou cuidadosamente, perguntando se ele queria café em russo. O rosto de Alexei transformou-se completamente. A surpresa deu lugar a algo que não sentia há meses. Curiosidade genuína. "Вы говорите по-русски?" perguntou ele, querendo saber se ela falava russo. Clara riu, balançando a cabeça. "Não, desculpe. Só sei essa frase e mais algumas palavras. Aprendi com hóspedes", explicou, voltando ao inglês. Alexei observou-a com mais atenção. Jovem, talvez 30 anos, cabelos castanhos presos, olhos vivazes e inteligentes. Seu crachá dizia Clara D. E pela primeira vez em semanas, Alexei sentiu vontade de sorrir. "Neste caso, dá. Quero dizer sim, eu aceito o café", respondeu, indicando o lugar vazio ao seu lado. Clara hesitou, olhando para os lados. Funcionários não deveriam sentar-se com hóspedes, mas algo naquele homem despertava uma compaixão instintiva. Decidiu arriscar. Serviu café em 2 copos pequenos e entregou um a ele. "De onde você é?" perguntou Alexei, surpreendendo a si mesmo pelo interesse. "Brasil", respondeu ela, seu sorriso iluminando o rosto. "E você é russo, obviamente." Um breve silêncio confortável pairou entre eles. 2 almas deslocadas, encontrando um momento de conexão inesperada. "Você gosta de literatura russa?" perguntou ele, notando um pequeno livro no bolso do uniforme dela. A pergunta abriu um portal. O que deveria ser um breve momento transformou-se em uma conversa de 15 minutos sobre Dostoiévski, Tolstói e os invernos rigorosos de Moscou. Quando Clara finalmente se levantou, constrangida pelo tempo perdido, algo havia mudado no semblante de Alexei. Uma pequena fresta de luz penetrara na escuridão de seu mundo. "Obrigado pelo café", disse ele em português, surpreendendo-a. "De nada", respondeu Clara, com um sorriso que permaneceria nos pensamentos dele pelo resto do dia. 3 dias se passaram desde o encontro no saguão. Alexei não conseguia parar de pensar na camareira brasileira com seu café e seu sorriso espontâneo. Aqueles 15 minutos haviam sido os mais leves que experimentara em meses, um breve intervalo na tempestade que era sua vida. Clara, por sua vez, notou que a suíte presidencial permanecia com o sinal de não perturbe ativado. Hector começava a ficar impaciente. "Precisamos limpar aquele quarto, Clara. Já se passaram 3 dias, disse o supervisor, entregando-lhe uma chave mestra. "Bata antes, espere um pouco. Se não responder, entre rapidamente." Relutante, Clara subiu ao 20º andar. Parou em frente à porta da suíte presidencial e bateu suavemente 3 vezes. "Serviço de quarto", anunciou, esperando alguns segundos. Silêncio. Com cuidado, inseriu a chave mestra e entreabriu a porta. A suíte estava em penumbra, cortinas fechadas. Não havia sinais do hóspede. Clara entrou silenciosamente e começou a trabalhar. A cama estava desarrumada, garrafas vazias de vodka espalhadas, roupas caras jogadas pelo chão. Sinais de uma alma em tormento. Enquanto arrumava o ambiente, notou papéis com rabiscos em russo sobre a escrivaninha. No banheiro,
remédios para dormir. Algo naquele caos organizado a comoveu profundamente. Não era o primeiro hóspede solitário que encontrava, mas havia algo diferente neste. Talvez fosse o homem do saguão com seus olhos tristes e seu russo perfeito. Impulsivamente, Clara pegou um cartão do hotel e escreveu em letras cuidadosas: "A tristeza é apenas uma nuvem passageira. O sol sempre retorna. Boa tarde." Abaixo, acrescentou a tradução em russo, usando um aplicativo em seu celular. Deixou o cartão apoiado contra uma xícara de chá que preparou, junto com um doce brasileiro que havia trazido de casa, um brigadeiro enrolado em papel colorido. Terminou a limpeza rapidamente e saiu, esperando não ter ultrapassado alguma fronteira invisível. Horas mais tarde, Alexei retornou de uma caminhada solitária pelo Central Park. A neve tinha parado de cair, mas o frio persistia. Ao entrar na suíte, imediatamente notou a mudança. O ar estava mais leve. As cortinas entreabertas permitiam a entrada da luz dourada do final da tarde. Seu olhar captou o cartão e o doce. Leu as palavras em russo, reconhecendo os pequenos erros de tradução automática que, de alguma forma, tornavam a mensagem ainda mais tocante. Provou o doce, deixando o sabor doce e intenso de chocolate derreter em sua língua. Pela primeira vez em muito tempo, Alexei sentiu algo diferente da amargura e da raiva. Gratidão, um sentimento simples, quase esquecido. No dia seguinte deixou um bilhete na porta. "Obrigado pelo doce. Lembrou-me que ainda posso sentir sabores." Junto ao bilhete, uma nota de $100. Clara encontrou o bilhete durante sua ronda. Pegou apenas o papel, deixando o dinheiro. Em seu lugar, colocou outro cartão. "Os melhores presentes não têm preço. Experimente olhar pela janela às 18 horas hoje. C." Quando o relógio marcou 6 da tarde, Alexei olhou pela janela como sugerido. No exato momento, as luzes de Natal de Manhattan se acenderam simultaneamente, transformando a cidade em um oceano de pontos coloridos. Um espetáculo que acontecia todos os dias, mas que ele nunca tinha realmente visto. "Posso saber por que você está sorrindo tanto hoje?" perguntou Helena, uma camareira russa que trabalhava no mesmo andar que Clara. "É tão visível assim?" Clara corou enquanto organizava as toalhas em seu carrinho. "Como um letreiro de neon. Encontrou um namorado? Ganhou na loteria", insistiu a amiga. Clara balançou a cabeça sem conseguir explicar. Como dizer que estava feliz por ter feito um estranho olhar pela janela, por ter trocado bilhetes anônimos? Era uma loucura quando pensava racionalmente. Naquela tarde, ao passar pelo corredor da suíte presidencial, Clara encontrou um livro encostado na porta. Crime e Castigo, de Dostoiévski, em edição bilíngue russo-inglês. Dentro, uma nota. Para praticar ambas as línguas. Se tiver tempo, podemos discutir o Capítulo 3 amanhã. Café da manhã 8. O coração de Clara acelerou. Um convite. Formal, sim. Centrado em literatura, certamente, mas ainda assim um convite. Passou a noite lendo avidamente, dividida entre a excitação e o medo. Afinal, mal conhecia aquele homem. E se fosse apenas mais um hóspede rico procurando diversão com uma funcionária? Sua experiência dizia para ser cautelosa. Mesmo assim, às 8h05 do dia seguinte, Clara entrou no restaurante do hotel. Não usava o uniforme. Seu turno começaria apenas às 10 horas. Vestia jeans simples, uma blusa azul e o cabelo solto, caindo em ondas pelos ombros. Alexei já estava lá, sentado em uma mesa discreta ao fundo. Vestia calças escuras e um suéter cinza que destacava a intensidade de seus olhos. Quando a viu, levantou-se imediatamente, um gesto automático de sua criação aristocrática. "Bom dia", disse ele em português, claramente tendo praticado a pronúncia. "Vpechatляет", respondeu ela em russo. Impressionante. Ambos sorriram, quebrando a tensão inicial. O café da manhã transformou-se em uma aula improvisada de idiomas. Alexei corrigia seu russo hesitante. Ela ajustava seu português ainda rígido. Entre goles de café e mordidas em croissants, discutiram Raskolnikov e suas motivações complexas. "Você realmente acredita
que alguns humanos são extraordinários o suficiente para estarem acima das regras morais? Perguntou Clara, referindo-se à teoria do protagonista do livro. A pergunta atingiu Alexei profundamente. Não. Era exatamente assim que vivera os últimos anos, como se seu sucesso e poder o colocassem acima das fragilidades comuns. Costumava acreditar, admitiu ele, com uma honestidade que o surpreendeu. Agora não tenho tanta certeza. O que mudou? Clara perguntou, seus olhos de mel fixos nele com genuíno interesse. Alexei hesitou. Como explicar o colapso de toda a sua vida sem revelar quem realmente era? Optou por uma versão editada da verdade. Descobri que construir muros altos ao seu redor pode protegê-lo do mundo, mas também pode transformar sua vida em uma prisão solitária. Clara assentiu, compreendendo mais do que ele imaginava. Conheci muitas pessoas ricas e poderosas neste hotel, comentou ela. A maioria parece mais sozinha do que os moradores de rua do meu bairro, que pelo menos têm uns aos outros. A observação, feita sem julgamento ou amargura, iluminou algo dentro de Alexei. Esta mulher enxergava o mundo de uma forma que ele havia esquecido. E você? O que uma brasileira, inteligente, que discute Dostoiévski no original faz trabalhando como camareira em Nova York? Perguntou ele. O olhar de Clara escureceu por um instante. Às vezes, a vida nos leva por caminhos que não planejamos, respondeu ela, olhando para o relógio. Preciso ir. Meu turno começa em 15 minutos. Quando ela se levantou, Alexei segurou levemente seu pulso. Podemos continuar esta conversa? Talvez jantar amanhã? As palavras saíram antes que pudesse pensar. Clara sorriu, um misto de surpresa e hesitação. Não acho que seja uma boa ideia. Funcionários não devem socializar com hóspedes, respondeu. Mas seus olhos diziam outra coisa. E se eu não fosse hóspede? Se fôssemos apenas duas pessoas discutindo literatura em uma cidade coberta de neve? O convite pairou no ar entre eles, carregado de possibilidades não ditas. O pequeno restaurante italiano ficava a 6 quadras do hotel, discreto o suficiente para que Clara não encontrasse colegas de trabalho, elegante o bastante para não deixar Alexei desconfortável. Sentaram-se em uma mesa ao fundo, iluminada por velas com vista para um jardim interno coberto de neve. Como você descobriu este lugar? Perguntou Clara, impressionada com a atmosfera acolhedora. Perguntei ao concierge onde ele levaria alguém especial, respondeu Alexei, observando-a com intensidade. Você está linda. Clara baixou os olhos, constrangida. Usava um vestido simples de cor verde escura, comprado em uma liquidação há anos, mas que guardava para ocasiões especiais. Seus recursos limitados não permitiam extravagâncias. Obrigada por me convidar, disse ela, mudando de assunto. Embora ainda ache isso um pouco estranho. O que exatamente? Perguntou ele, enquanto o sommelier servia um vinho tinto. Isto, um homem como você jantando com uma camareira. Parece o início de um filme clichê. Alexei sorriu, percebendo que ela tinha razão. E que tipo de filme seria? Uma comédia romântica? Um drama social? Provavelmente uma daquelas histórias onde o protagonista rico aprende lições de vida com alguém humilde. Clara respondeu com um toque de ironia. Muito previsível. Talvez eu precise mesmo de algumas lições, admitiu ele, surpreendendo-a com sua vulnerabilidade. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Clara contou sobre sua infância em São Paulo, os anos na universidade, os sonhos interrompidos pela doença da mãe. Alexei escutava atentamente, fascinado por sua resiliência. E sua mãe está melhor. Agora? Perguntou ele, genuinamente interessado. Os olhos de Clara marejaram levemente. A esclerose múltipla não tem cura. Viemos para os Iserpiciúnil, buscando tratamentos experimentais, mas... Ela fez uma pausa, respirando fundo. O plano de saúde básico que conseguimos cobre apenas o mínimo. Ela tem bons e maus dias. Hoje era um bom dia, por isso pude vir. A confissão pairou entre eles. Alexei sentiu um aperto no peito. Com um único telefonema, poderia transferir Dona Lourdes para o melhor hospital de Nova York. Mas algo o deteve. Não queria que Clara pensasse que estava tentando impressioná-la ou comprá-la. Fale-me sobre seu trabalho, pediu Clara, quebrando o silêncio. O que você faz quando não está escondido em hotéis luxuosos? A pergunta pegou Alexei desprevenido.
Como sabe que estou me escondendo? Clara sorriu. Sou camareira há 4 anos. Aprendi a ler as pessoas através dos quartos que deixam para trás. Você mantém as cortinas fechadas, bebe sozinho, toma remédios para dormir e tem olheiras que nem seu sorriso consegue disfarçar. A franqueza dela era desarmadora. Por um momento, Alexei considerou contar toda a verdade sobre a Morozov Technologies, o divórcio, o escândalo, mas o medo de ver o olhar dela mudar, de sinceridade para reverência ou pior, interesse, o deteve. Trabalho com tecnologia, respondeu vagamente. Ou trabalhava. Estou em um intervalo. Um intervalo ou uma fuga? Perguntou ela, inclinando-se para a frente, seus olhos penetrando os dele como se pudessem enxergar sua alma. O mundo ao redor deles pareceu desaparecer. Apenas existiam aqueles olhos de mel, aquela pergunta direta e o batimento acelerado em seu peito. Talvez ambos, sussurrou ele, estendendo a mão sobre a mesa até seus dedos tocarem os dela. Clara, eu... O celular dela vibrou insistentemente, quebrando o momento. Clara atendeu, seu rosto transformando-se em uma máscara de preocupação. Preciso ir, disse, levantando-se abruptamente. Mamãe, não está bem. Antes que Alexei pudesse reagir, ela já estava na porta, deixando para trás apenas o perfume suave de jasmim e a pergunta que ficaria ecoando em sua mente pela noite inteira. Estava pronto para parar de fugir? O sol mal havia nascido quando a primeira notificação chegou ao celular de Alexei. Uma mensagem de Mikhail, seu diretor financeiro. Urgente. Vazamento de sua localização. Imprensa a caminho. Em seguida, uma enxurrada de alertas. Seu nome em Trending Topics. Especulações. Sobre sua fuga misteriosa. Teorias conspiratórias ligando seu desaparecimento ao escândalo corporativo. O pesadelo que tentara evitar tornava-se realidade. Alexei olhou pela janela. Já conseguia ver 2 vans de emissoras de TV estacionando em frente ao hotel. Como o haviam encontrado? Quem teria vazado sua localização? As perguntas martelavam em sua mente enquanto ele reunia rapidamente seus pertences. No lobby, o gerente do hotel aproximou-se com expressão apreensiva. Senhor Morozov, lamento. O inconveniente. Garantimos que não foi nossa equipe que vazou sua identidade. Preparamos uma saída pelos fundos e um carro o aguarda. Alexei assentiu, sentindo a familiar máscara de frieza empresarial retornar ao seu rosto. Mas antes de sair, uma pergunta escapou. A camareira brasileira, Clara. Ela já chegou para o turno? Clara Duarte? O gerente consultou seu tablet. Sim, está no 3º andar. Quer que a chamemos? Não. Obrigado, respondeu Alexei, seguindo para a saída de Pilce. Emergência. Dentro do carro blindado, observou os repórteres que já cercavam a entrada principal do hotel. Seu telefone vibrava incessantemente. Natalia, Mikhail, a equipe jurídica, o conselho diretor, todos querendo respostas, orientações, decisões. A bolha de paz que criara para si mesmo estourava violentamente. Na primeira oportunidade, transferiu-se para um hotel boutique no Brooklyn, registrando-se sob outro nome. Pediu a Mikhail para enviar um jato particular, caso precisasse deixar Nova York rapidamente. Depois, finalmente, permitiu-se pensar em Clara. O que ela pensaria ao descobrir quem ele realmente era? Sentiria-se traída por sua omissão? Ou pior, veria nele apenas mais um bilionário para explorar, como tantos outros em sua vida? A dúvida o corroía, mas não teve tempo de elaborá-la. Seu telefone tocou novamente. Catherine Bloom, chefe de comunicações da Morozov Technologies. Alexei, precisamos de uma declaração oficial. A imprensa está especulando que você fugiu por causa de novas investigações. As ações caíram 7% só esta manhã. A realidade corporativa o puxava de volta. Com um suspiro, Alexei voltou a ser o CEO implacável que o mundo conhecia. Prepare uma nota. Alexei Morozov tirou alguns dias de descanso pessoal após o intenso período de reestruturação da empresa. Retornará às atividades normais na próxima semana. Nada mais. E sobre as fotos? Perguntou Catherine hesitante. Que fotos? De você com uma mulher em um restaurante italiano ontem à noite. Já estão circulando online.
O sangue de Alexei gelou. Clara, exposta à mídia voraz por sua causa. A culpa o atingiu como um soco físico. Enquanto isso, no Imperial Hotel, a atmosfera era de caos contido. Jornalistas tentavam subornar funcionários por informações sobre o misterioso bilionário russo. O Departamento de Segurança realizava uma varredura para descobrir quem havia vazado a informação. Clara organizava toalhas quando Hector a chamou à sua sala. Clara, preciso fazer algumas perguntas, disse ele semblante sério. Você atendeu pessoalmente o Sr. Morozov durante sua estadia? Morozov? Clara repetiu confusa. Atendi a suíte presidencial, mas o hóspede estava registrado como Petrov. Hector deslizou uma revista sobre a mesa. Na capa, o homem com quem jantara na noite anterior. Este é Alexei Morozov, um dos homens mais ricos da Rússia, e segundo fontes, você foi vista com ele fora do hotel. O mundo de Clara pareceu girar. A revista, a mesma que encontrara semanas antes. O homem na capa era ele. O trabalhador de tecnologia era, na verdade, um bilionário. E agora, de alguma forma, ela estava envolvida em um escândalo. Clara, você vazou a localização dele para a imprensa? A voz de Hector endureceu. A acusação a atingiu como um tapa. Isso é absurdo, Clara exclamou, levantando-se indignada. Eu jamais faria algo assim. Temos testemunhas que viram vocês juntos no restaurante Bela Notte, continuou Hector implacável. E, curiosamente, esta manhã, repórteres apareceram sabendo exatamente onde encontrar o Sr. Morozov. Isso não significa que fui eu, protestou Clara, sentindo lágrimas de raiva formarem-se em seus olhos. Nem sabia quem ele realmente era. Hector suspirou, massageando as têmporas. Clara, entenda minha posição. Temos um dos homens mais ricos do mundo hospedado anonimamente em nosso hotel. De repente, ele é visto jantando com uma de nossas camareiras e no dia seguinte, sua localização vaza para a imprensa mundial. Você está me acusando de algo muito sério. Clara tentou manter a voz firme. Nunca em 4 anos de trabalho aqui dei motivos para desconfiarem de mim. O diretor de segurança está revisando as câmeras e os registros telefônicos, disse Hector. Até lá estou autorizado a suspendê-la temporariamente. Clara sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Suspensa, sem salário, com as contas do hospital e o aluguel para pagar. E tudo por causa de um homem que mentira sobre quem era. Quanto tempo? Perguntou, tentando não demonstrar desespero. Até concluirmos a investigação. 1 semana, no mínimo. Clara entregou seu crachá e saiu cabisbaixa. No vestiário, algumas colegas a olhavam com curiosidade, outras com julgamento. As notícias corriam rápido. É verdade que você estava saindo com o russo bilionário? Perguntou Sofia, uma camareira jovem que sempre admirara Clara. Não estávamos saindo, respondeu Clara, guardando seus pertences no armário. Jantamos uma vez, conversando sobre livros. E você não sabia quem ele era? A incredulidade na voz de Sofia era palpável. Clara fechou o armário com força. Não sabia. Ele se apresentou com outro nome e disse que trabalhava com tecnologia. A raiva começava a substituir o choque. E agora estou suspensa porque acham que vendi a história para a imprensa. Sofia apertou seu ombro em um gesto solidário. Isso é injusto. Todos sabem que você é a funcionária mais discreta daqui. Aparentemente não todos, murmurou Clara, pegando sua bolsa. Ao sair pela porta dos fundos para evitar jornalistas, Clara sentiu o celular vibrar. Uma mensagem de um número desconhecido. Clara, sou eu, Alexei. Precisamos conversar. Por favor, me ligue neste número. Clara encarou a tela. Um turbilhão de emoções conflitantes dominando-a. Raiva pela mentira. Mágoa pela desconfiança do hotel. Medo pelas consequências financeiras. E ainda assim, uma pontada de preocupação com ele. Ridículo, pensou. Preocupar-se com um bilionário enquanto sua própria vida desmoronava. Desligou o celular e o guardou no fundo da bolsa. Precisava pensar, respirar. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe cochilando na poltrona, uma manta sobre as pernas frágeis. Tão vulnerável, tão dependente dela. Clara engoliu o choro que ameaçava explodir. Como explicaria que estava sem salário por tempo indeterminado? Como pagariam as próximas doses do medicamento experimental?
Seu olhar caiu sobre o livro de Dostoiévski que Alexei lhe dera. A ironia era amarga, discutindo literatura russa com um oligarca, enquanto sua própria vida parecia saída de um romance de provações. O telefone fixo tocou, sobressaltando-a. Atendeu hesitante. Alô, senhorita Duarte? Uma voz masculina com sotaque pesado. Aqui é Dmitri Volkov, assistente pessoal do Sr. Morozov. Ele gostaria muito de falar com você. Clara fechou os olhos, respirando fundo. A tentação de desligar era grande, mas algo a detinha. E se pudesse esclarecer tudo, recuperar seu emprego? Diga ao seu patrão que se quer falar comigo terá que aparecer pessoalmente. Respondeu, surpresa com sua própria ousadia. Sem motoristas, sem assistentes, sem mentiras. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Transmitirei seu recado, senhorita, disse Dmitri finalmente. Ele está atualmente em uma situação complicada com a imprensa. Que coincidência, retrucou Clara com amargura. Eu também. Alexei encarava a janela do quarto de hotel no Brooklyn, observando a neve cair novamente sobre a cidade. O uísque em seu copo permanecia intocado. Na televisão muda, seu rosto aparecia em um noticiário econômico, ao lado de gráficos mostrando a queda das ações da Morozov Technologies. Ela se recusa a atendê-lo no telefone, senhor, informou Dmitri, desligando. Insiste que o encontro seja pessoal. Alexei assentiu, estranhamente impressionado com a postura de Clara. A maioria das pessoas em sua vida diria sim a qualquer migalha de atenção que oferecesse. Arranje-me um carro discreto. Sem motorista, vou dirigir eu mesmo, ordenou levantando-se. Senhor, os repórteres estão por toda parte. Seria mais prudente esperar que a situação se acalme, sugeriu Dmitri, preocupado. Não, Alexei foi enfático. Já deixei pessoas importantes esperando por tempo demais na minha vida. Uma hora depois, Alexei estacionava um Ford comum em frente ao prédio modesto no Queens, endereço que Dmitri conseguira acessando o cadastro de funcionários do hotel. Vizinhança era um mundo à parte dos arranha-céus de Manhattan. Prédios de tijolos expostos, escadas de incêndio enferrujadas, pequenos comércios familiares nas esquinas. Respirando fundo, tocou a campainha do apartamento 305. Clara abriu a porta, claramente surpresa por ele ter realmente aparecido. Vestia calças de moletom e uma camiseta simples, os cabelos presos descuidadamente. Mesmo assim, Alexei a achou mais bonita do que nas roupas formais da noite anterior. Você veio mesmo, disse ela, mais como uma constatação do que uma pergunta. Posso entrar? Perguntou ele, sentindo-se estranhamente nervoso. Clara hesitou, olhando para dentro do apartamento. Minha mãe está dormindo. Podemos conversar no corredor. Alexei assentiu, notando as olheiras profundas sob os olhos dela e a tensão em seu rosto. Clara, eu sinto muito pelo que aconteceu, começou ele. Nunca foi minha intenção causar problemas para você. Não foi sua intenção? Clara cruzou os braços, a voz controlada, mas carregada de emoção. Você se hospedou com nome falso, mentiu sobre quem era, jantou comigo sabendo que poderia me comprometer e agora estou suspensa do trabalho, acusada de vender sua localização para a imprensa. A acusação atingiu Alexei como uma bofetada. Esperava que ela estivesse chateada, mas não imaginava que a situação fosse tão grave. Suspensa? Eles te acusaram disso? O que você esperava? Retrucou Clara, lágrimas de raiva agora escorrendo livremente. Somos vistos juntos e no dia seguinte, sua localização vaza para a imprensa mundial. Sou a principal suspeita. Alexei sentiu uma onda de culpa e raiva. Sem pensar, estendeu a mão para enxugar as lágrimas dela, mas Clara recuou como se seu toque pudesse queimá-la. Vou resolver isso, afirmou ele com determinação. Ligarei para o gerente do hotel agora mesmo e esclarecerei tudo. E dirá o quê? Desafiou Clara. Que você, o grande Alexei Morozov, está defendendo a honra de uma simples camareira? Isso só tornará tudo pior. As palavras dela o atingiram em seu ponto mais vulnerável. Era exatamente o tipo de pensamento que ele teria antes. O poderoso CEO ajudando a funcionária em apuros, esperando gratidão em troca. Não é assim que te vejo, disse ele baixando a voz. Clara, você foi a única pessoa que me tratou como um ser humano nas últimas semanas, não como um título ou uma conta bancária. Por um momento,
Algo suavizou no olhar dela. Então, a porta do apartamento ao lado abriu-se e uma vizinha curiosa espiou para fora, obviamente atraída pelas vozes alteradas. Preciso voltar, disse Clara, lançando um olhar desconfiado para a vizinha. Minha mãe pode acordar e precisar de mim. Deixe-me ajudar, por favor, insistiu Alexei, sentindo que a estava perdendo. Pelo menos permita que eu... Não preciso do seu dinheiro, interrompeu Clara, adivinhando seus pensamentos. Preciso do meu emprego de volta. Preciso da minha reputação intacta. E, acima de tudo, preciso que pessoas privilegiadas parem de achar que podem brincar com a vida dos outros sem consequências. As últimas palavras o atingiram como um soco no estômago. Clara não estava errada. Havia se aproximado dela por egoísmo, buscando um escape para sua solidão, sem considerar as possíveis consequências para alguém em posição muito mais vulnerável. Entendo, disse finalmente, mas quero que saiba que vou descobrir quem realmente vazou minha localização. E prometo que não foi em vão. O tempo que passamos juntos. Clara o encarou por um longo momento, como se procurasse algo em seus olhos. O que quer que tenha visto não pareceu convencê-la. Adeus, Sr. Morozov, disse ela, usando deliberadamente seu verdadeiro sobrenome, antes de fechar a porta. Alexei permaneceu imóvel no corredor mal iluminado, sentindo como se algo precioso tivesse escorregado entre seus dedos. E o pior, algo que ele mesmo havia destruído. Uma semana se passou. Clara ajeitou a colcha sobre as pernas de Dona Lourdes e verificou o termômetro. A febre tinha baixado, mas a preocupação permanecia estampada em seu rosto. Sem seu salário, haviam precisado pular 2 doses do medicamento experimental. A deterioração era visível. Você parece mais cansada que eu, minha filha, comentou Dona Lourdes, acariciando o rosto da filha com dedos trêmulos. Estou bem, mamãe, mentiu Clara, forçando um sorriso, só um pouco preocupada com o trabalho. Aquele homem russo apareceu de novo? Clara balançou a cabeça. Depois daquela noite no corredor, Alexei não havia feito novas tentativas de contato. Parte dela sentia alívio, outra parte, uma que ela tentava ignorar. Sentia uma pontada de decepção. O telefone tocou. Era Helena, sua amiga do hotel. Clara, você não vai acreditar. A voz da russa transbordava excitação. Descobriram quem vazou a informação sobre o Morozov. O coração de Clara acelerou. Quem? Mark, da recepção noturna. Aparentemente, ele tirou fotos do registro de hóspedes e vendeu para um tabloide por $5.000. Câmeras de segurança pegaram tudo. Ele foi demitido na hora. Um misto de alívio e raiva inundou Clara. Alívio por sua inocência estar provada, raiva por ter sido injustamente acusada. Hector já sabe disso? Todo mundo sabe. O próprio Morozov ligou para exigir uma investigação completa. E mais, ele insistiu especificamente que a funcionária brasileira fosse totalmente inocentada e compensada por danos morais. Clara fechou os olhos, processando a informação. Então, Alexei havia cumprido sua promessa. Quando posso voltar? Este é o outro motivo da minha ligação. O tom de Helena mudou. Clara, o Morozov comprou o hotel. O quê? Sim, você ouviu direito. A Morozov Holdings adquiriu o Imperial Hotel ontem. É a notícia que não sai dos jornais econômicos. Dizem que foi parte de uma diversificação de investimentos, mas todos estamos comentando que ele fez isso por sua causa. Clara sentiu o mundo girar. Comprar um hotel inteiro? Que tipo de homem fazia isso? Isso é loucura, murmurou mais para si mesma que para Helena. Loucura ou não, Hector quer que você retorne imediatamente, com um pedido formal de desculpas e promoção para a supervisora do andar executivo. Seu salário seria quase o dobro. A oferta era tentadora, especialmente em sua situação financeira desesperadora. Mas a ideia de dever isso a Alexei, de ser vista como a funcionária que conquistou o patrão bilionário, revirava seu estômago. Preciso pensar, respondeu Clara, desligando em seguida. Dona Lourdes, que ouvira parte da conversa, segurou sua mão. O que foi, filha? Clara contou tudo à mãe, que escutou atentamente, seus olhos sábios analisando cada detalhe. E você gosta dele? Perguntou Dona Lourdes diretamente. Isso não importa, mãe.
desviou Clara. Ele é um bilionário russo, dono de empresas globais. Eu sou uma camareira brasileira cuidando da mãe doente. Dona Lourdes sorriu com ternura. Essa não foi minha pergunta. Você gosta dele? Clara hesitou, permitindo-se pela primeira vez examinar seus verdadeiros sentimentos. As conversas sobre literatura, o café compartilhado, o modo como ele a olhara no restaurante, como se ela fosse a única pessoa no mundo. A decepção ao descobrir suas mentiras, a raiva ao ser acusada injustamente, e ainda assim o calor que sentira ao vê-lo à sua porta. Talvez, admitiu finalmente, mas isso não muda nada. Nossos mundos são completamente diferentes. O amor verdadeiro não conhece classes sociais, minha filha, disse Dona Lourdes com a sabedoria simples que sempre a caracterizara. Mas conhece muito bem o orgulho e o medo, e são esses os verdadeiros inimigos. Clara refletiu sobre as palavras da mãe. Era orgulho que a impedia de aceitar a ajuda de Alexei, ou medo de se envolver com alguém cujo mundo era tão distante do seu? O celular vibrou com uma mensagem. Não era de Alexei, como secretamente esperava, mas de Dmitri. Sr. Morozov retorna à Rússia amanhã. Voo particular 10 horas. Pediu para informá-la, caso queira se despedir. Clara encarou a mensagem por longos minutos. Ele estava indo embora, talvez para sempre. A realização provocou uma dor inesperadamente aguda em seu peito. O que você vai fazer? Perguntou Dona Lourdes, notando sua expressão perturbada. Clara guardou o celular. Uma decisão tomando forma em sua mente. A neve caía em flocos grossos quando o carro de Alexei deixou o hotel no Brooklyn em direção ao aeroporto privado. Sentado no banco traseiro, ele observava a cidade que brevemente se tornara seu refúgio. O intervalo estava oficialmente terminado. O conselho exigia seu retorno, investidores clamavam por sua liderança, a imprensa especulava sobre cada movimento seu. Em seu colo, o exemplar de Crime e Castigo permanecia aberto na mesma página há dias. As palavras não faziam mais sentido sem a voz melodiosa de Clara para discuti-las. Senhor, recebemos confirmação de que o jato está pronto para decolagem assim que chegarmos, informou Dmitri do banco da frente. Moscou está com nevasca prevista para esta tarde, mas nada que impeça nossa chegada. Alexei assentiu distraidamente. Moscou. O frio brutal. O apartamento vazio. As reuniões intermináveis. A vida que o aguardava parecia mais uma sentença que um retorno. Enviou a mensagem para Clara? Perguntou tentando soar casual. Sim, senhor. Não houve resposta. Alexei fechou os olhos, sentindo o peso da decepção. O que esperava? Que ela corresse para se despedir. Depois de tudo que fizera, considerava-se sortudo por ela sequer ter lido a mensagem. Nos últimos dias, mergulhara em trabalho como forma de distração. A compra do Imperial Hotel fora apenas parte de uma estratégia maior de diversificação de investimentos, dizia a si mesmo. Não tinha nada a ver com a camareira de olhos cor-de-mel e sorriso luminoso. O celular de Dmitri tocou. Ele atendeu. Trocou algumas palavras em russo e então olhou para Alexei pelo retrovisor. Senhor, o gerente do Imperial Hotel está na linha. Diz que é urgente. Alexei franziu, o senho pegando o telefone. Morozov falando. Sr. Morozov, lamento incomodá-lo. A voz do gerente parecia nervosa. Temos uma situação delicada aqui. A senhorita Duarte apareceu esta manhã exigindo falar com o senhor. Quando informamos sobre sua partida, ela disse que não sairia do lobby até conseguir lhe entregar algo pessoalmente. O coração de Alexei acelerou. Ela ainda está aí? Sim, senhor. Sentada no mesmo sofá onde vocês se conheceram, segundo ela. Está segurando um envelope e recusa-se a entregá-lo a qualquer pessoa que não seja o senhor. Alexei não hesitou. Mude a rota, ordenou ao motorista. Vamos para o Imperial. Senhor, o jato está esperando, lembrou Dmitri preocupado. O conselho pode esperar mais algumas horas, cortou Alexei, uma determinação renovada em sua voz. 20 minutos depois, o carro estacionava em frente ao hotel. Alexei ajustou o casaco e entrou no lobby, agora como o proprietário, não mais como hóspede anônimo. Lá estava ela exatamente como o gerente descrevera, sentada no sofá junto à lareira, um envelope branco nas mãos. Quando seus olhares se cruzaram, o tempo pareceu congelar.
Clara levantou-se lentamente, aproximando-se com passos hesitantes. Você veio, disse ela, a surpresa evidente em sua voz. Você me chamou, respondeu ele simplesmente. Os funcionários do hotel observavam a cena discretamente, conscientes de estarem testemunhando algo importante entre o novo proprietário e a camareira. Soube que comprou o hotel, comentou Clara, um leve tom acusatório em sua voz. Foi um bom investimento, defendeu-se Alexei, tentando esconder um sorriso. E dizem que o serviço de camareiras é excepcional. Clara não pôde conter um pequeno sorriso, que logo desapareceu. Também soube que está voltando para a Rússia. Tenho responsabilidades, respondeu ele, observando atentamente sua reação. Pessoas que dependem de mim. Clara assentiu, estendendo-lhe o envelope. Queria que você tivesse... Isso antes de partir. Alexei aceitou o envelope, seus dedos roçando brevemente nos dela. Com cuidado, abriu-o e retirou uma folha de papel dobrada. Uma carta escrita à mão, em uma mistura de inglês e russo hesitante. Vi nautile minha, você me ensinou, que até os corações mais frios podem voltar a sentir o calor. Obrigada por me deixar aquecer o seu, mesmo que por pouco tempo. Clara. A simplicidade das palavras o atingiu profundamente. Era uma despedida, uma aceitação de que seus caminhos seguiriam em direções diferentes. Alexei ergueu os olhos, encontrando os dela marejados. Clara, Você precisa ir, interrompeu ela suavemente. Seu avião está esperando. Seu mundo está esperando. Naquele momento, Alexei soube que estava diante da escolha mais importante de sua vida. E pela primeira vez em muito tempo, a resposta era cristalina. O inverno moscovita era diferente do nova-iorquino. Mais brutal, mais sincero em sua crueldade. Alexei ajustou o cachecol enquanto observava a neve cair sobre a Praça Vermelha pela janela de seu escritório, na Morozov Tower. 3 meses haviam se passado desde que retornara à Rússia. 3 meses de reestruturação corporativa, investigações concluídas, reputação reconstruída. A empresa voltava a crescer. As ações recuperavam valor. O escândalo lentamente transformava-se em nota de rodapé nos noticiários econômicos. Do lado de fora, Moscou preparava-se para as celebrações de fim de ano. Luzes coloridas adornavam as ruas, famílias apressavam-se com compras de última hora, todos seguindo em frente, como ele deveria estar fazendo. Os documentos para assinatura, senhor, anunciou sua nova assistente, depositando uma pasta sobre a mesa. Alexei assentiu, sem desviar o olhar da janela. A jovem hesitou, claramente desconfortável com seu silêncio. Mais alguma coisa? Sim, senhor. A inauguração da cafeteria no térreo está confirmada para amanhã às 10 horas. O departamento de marketing sugere sua presença para as fotos. Alexei finalmente voltou-se para encará-la. A decoração está como solicitei? Sim, senhor. Tema brasileiro, conforme suas instruções. Inclusive os grãos importados de São Paulo e o nome Clara Café. Uma pontada de dor atravessou o peito de Alexei. Nada além de uma homenagem silenciosa. Uma forma de manter viva a memória daquela que o salvara da escuridão, mesmo que ela nunca soubesse. Após a saída da assistente, Alexei abriu a gaveta inferior de sua mesa, retirando o envelope já amassado de tanto ser manuseado. A carta de Clara permanecia ali como um talismã. Releu as palavras que já sabia de cor, permitindo-se recordar o momento no lobby do hotel 3 meses atrás. Ele havia feito sua escolha naquele dia. Entregara a Clara outro envelope, contendo documentos que transferiam a propriedade de um pequeno apartamento em Manhattan para seu nome, junto com uma conta bancária que garantiria o tratamento de sua mãe pelos próximos anos. Não era caridade, explicara, mas restituição pelo dano que causara. Clara recusara inicialmente, mas quando ele mencionou Dona Lourdes e os tratamentos experimentais que poderiam melhorar sua qualidade de vida, ela finalmente aceitara, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Isso não muda nada entre nós, dissera ela, orgulhosa mesmo na vulnerabilidade. Eu sei, respondera ele, respeitando sua decisão. Despediram-se com um abraço contido, cheio de palavras não ditas e possibilidades perdidas. Alexei embarcara para Moscou naquela mesma tarde, carregando apenas a carta e a certeza de que por um breve momento havia sido verdadeiramente visto por alguém.
O interfone em sua mesa interrompeu suas recordações. Senhor Morozov, desculpe incomodá-lo, mas há uma situação incomum no térreo, informou o chefe de segurança, hesitação em sua voz. Que tipo de situação? Uma mulher, estrangeira, está insistindo em falar com o senhor pessoalmente. Normalmente, seguiríamos o protocolo, mas ela... Bem, ela falou algo em russo, algo sobre café. O coração de Alexei parou por um segundo. Qual é o nome dela? Perguntou sua voz quase falhando. Clara Duarte, brasileira. O mundo ao redor de Alexei pareceu desacelerar. Era impossível. Devia ser algum engano. Ou sua mente cansada pregando peças cruéis. Senhor, devo pedir que ela se retire? Não. A resposta saiu mais forte do que pretendia. Traga-a ao meu escritório imediatamente. Os minutos seguintes foram os mais longos de sua vida. Alexei ajeitou a gravata, passou as mãos pelos cabelos, tentou organizar pensamentos que se recusavam a fazer sentido. Quando a porta finalmente se abriu, ali estava ela, Clara, mais bonita do que sua memória conseguia recriar. Vestia um casaco vermelho, as bochechas coradas pelo frio russo, os olhos de mel brilhando com uma intensidade que o atingiu como uma onda física. Здравствуйте, disse ela, com pronúncia cuidadosa. Olá, em russo. Alexei deu um passo hesitante em sua direção, ainda sem acreditar. Como? Por que? As perguntas se acumulavam, nenhuma conseguindo prioridade. Clara sorriu, aquele sorriso que havia iluminado seus dias mais escuros em Nova York. Aprendi mais russo, respondeu ela, como se isso explicasse tudo, e descobri que existe um programa de intercâmbio cultural para professores de português. A embaixada brasileira em Moscou está sempre precisando de nativos. Alexei tentava processar a informação, conectar os pontos. Você veio à Rússia para ensinar português? Na verdade, Clara deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Vim porque descobri algo importante depois que você partiu. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade estática. Alexei conteve a respiração. O quê? Clara tocou levemente o rosto dele, um gesto tão íntimo que fez seu coração tropeçar. Descobri que alguns encontros são raros demais para serem desperdiçados por medo ou orgulho. Sua voz era quase um sussurro. E que às vezes você precisa atravessar o mundo para encontrar o caminho de volta para casa. As palavras atingiram Alexei como uma revelação. Casa. Não era Moscou, nem Nova York. Era onde quer que estivesse este sentimento que agora transbordava em seu peito. Sem conseguir conter-se mais, Alexei puxou Clara para seus braços, unindo seus lábios aos dela em um beijo que continha meses de saudade, dúvida e esperança. Um beijo que prometia um novo começo, uma nova história. Quando se separaram, ofegantes, ambos sorriam, como duas crianças que acabaram de descobrir o maior segredo do universo. Você está perdido, Alexei Morozov? Perguntou Clara, olhos fixos nos dele. A resposta veio sem hesitação, as palavras fluindo diretamente de seu coração recém-descongelado. Não mais. Teper e Anipoteran. Agora eu não estou mais perdido. 1 ano depois, a neve caía suavemente sobre Moscou. O Clara Café, no térreo da Morozov Tower, estava decorado para o Natal, misturando tradições russas e brasileiras. No canto, um pinheiro enfeitado com fitas vermelhas e douradas. Nas mesas, pequenas bonecas de pano feitas por artesãs de São Paulo. No ar, o aroma inconfundível de café brasileiro recém-torrado. Clara ajustou o chale sobre os ombros, enquanto observava a movimentação pela janela do café. Executivos apressados, turistas encantados com a arquitetura imponente, moscovitas comuns buscando um momento de pausa em suas rotinas. Seu chá de ervas, senhora, disse o garçom em russo, depositando uma xícara fumegante à sua frente. Obrigada, Mikhail, respondeu Clara, também em russo, seu sotaque agora muito mais suave, após meses de prática intensiva. No último ano, sua vida transformara-se de maneiras que jamais imaginara possíveis. O tratamento experimental para Dona Lourdes mostrara resultados promissores, permitindo que a mãe recuperasse parte de sua mobilidade. Clara conseguira um visto de trabalho para lecionar português na universidade e na embaixada brasileira. E, acima de tudo,
Encontrara um lugar ao lado de Alexei, sem abrir mão de sua independência. Não fora fácil. Os primeiros meses em Moscou trouxeram desafios. O idioma complexo, o clima brutal, os olhares curiosos direcionados à brasileira que conquistara o coração do bilionário. A imprensa tentara transformá-la em um conto de fadas moderno, a camareira e o oligarca. Mas Clara recusara-se a dar entrevistas ou alimentar a narrativa sensacionalista. Em vez disso, estabelecera seu próprio caminho. Recusara morar na mansão de Alexei, preferindo um apartamento próximo à universidade. Insistira em cobrir suas próprias despesas com o salário de professora. E, mais importante, deixara claro que amava o homem, não o bilionário. O telefone vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de Alexei. Reunião terminou mais cedo, descendo em 5 minutos. Clara sorriu guardando o celular. Através da grande janela de vidro, podia ver a praça coberta de neve, onde crianças brincavam, alheias ao frio. Moscou começava a sentir-se como lar, embora parte de seu coração sempre pertencesse às ruas ensolaradas de São Paulo. Seus pensamentos foram interrompidos por uma comoção na entrada do café. Alexei apareceu, impecável em seu terno escuro, cabelos levemente desarrumados pelo vento. Alguns clientes o reconheceram, acenos respeitosos foram trocados, mas sua atenção estava totalmente focada em Clara. Desculpe o atraso, disse ele, inclinando-se para beijá-la suavemente antes de sentar-se à sua frente. O conselho tinha mais perguntas do que esperávamos. Tudo bem, respondeu. Clara notando o brilho diferente em seus olhos. Boas notícias? Excelentes, confirmou Alexei, fazendo um sinal para o garçom. A Morozov Foundation foi oficialmente aprovada. Começaremos os projetos de educação tecnológica no Brasil no próximo semestre. O coração de Clara acelerou. A fundação havia sido ideia dela. Usar parte dos lucros da empresa para criar centros de tecnologia em comunidades carentes, começando por São Paulo, sua cidade natal. Isso é maravilhoso, exclamou, apertando a mão dele sobre a mesa. Dona Lourdes vai ficar tão feliz quando souber. Alexei sorriu aquele sorriso que ainda a deixava sem fôlego. Como era possível que este homem, antes tão fechado em sua armadura de gelo, agora transbordasse tanta vida? Falando em sua mãe, disse ele alcançando algo no bolso interno do paletó. Conversei com ela esta manhã, por vídeo. Clara franziu o senho, confusa. Sobre o quê? Alexei respirou fundo, de repente parecendo quase nervoso. Uma visão rara para alguém, acostumado a comandar salas de reuniões com absoluta confiança. Sobre tradições brasileiras, respondeu ele, colocando uma pequena caixa de veludo azul sobre a mesa. E sobre como, no Brasil, é importante ter a bênção da família antes de fazer certos pedidos. O mundo ao redor de Clara pareceu desaparecer. Havia apenas ela, Alexei, e aquela pequena caixa azul entre eles. Alexei, sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Ele abriu a caixa, revelando um anel com uma pedra azul que lembrava a cor exata do céu de São Paulo em dias de verão. Não sou mais o homem perdido que você encontrou naquele hotel, disse Alexei, sua voz profunda carregada de emoção. Graças a você, aprendi que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou em impérios corporativos, mas na capacidade de abrir o coração mesmo quando se tem medo, de confiar mesmo quando já se foi traído, de amar mesmo quando já se sofreu. Clara sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto enquanto Alexei continuava. Você me ofereceu café em russo quando eu era apenas um estranho. Me ofereceu amizade quando eu precisava mais de uma amiga do que de admiradores. Me ofereceu perdão quando eu não merecia. Agora, pergunto se poderia me oferecer uma última coisa. Ele pegou o anel, segurando a mão esquerda dela com delicadeza. Sua vida, ao lado da minha. O café inteiro parecia ter parado para assistir àquele momento. Clara olhou profundamente nos olhos do homem à sua frente, vendo não o bilionário, não o CEO, não o oligarca, mas simplesmente Alexei, o homem que lia Dostoiévski, que aprendera português por ela, que descobrira que até os corações mais frios podem voltar a sentir calor. Sim, respondeu ela em russo. Depois em português. Sim. E finalmente em inglês, a língua em que começaram a se conhecer.
Yes. Alexei deslizou o anel em seu dedo, encaixando-se perfeitamente. Inclinando-se sobre a mesa, selou a promessa com um beijo que falava de passado, presente e, acima de tudo, futuro. Lá fora, a neve continuava a cair sobre Moscou, cobrindo a cidade com seu manto branco. Dentro do Clara Café, um homem que havia perdido tudo encontrara o que jamais esperara: o amor verdadeiro nas palavras simples de uma camareira que falava russo. E uma mulher que deixara sua terra natal para seguir sonhos interrompidos, descobrira que, às vezes, os desvios no caminho nos levam exatamente para onde deveríamos estar. Teper me našli drug druga, sussurrou Alexei contra seus lábios. Agora nos encontramos. Para sempre, completou Clara, sabendo que algumas histórias, não importa quão improváveis, estão destinadas a acontecer.